Maracanã, por exemplo, tem uma limitação de custo de abrir e fechar o Maracanã. Sim. Você pega, por exemplo, um jogo de 68, 70 mil pagantes, né? Nem 68 mil pagantes, né? De 62, presente, né? 62, 60 mil pagantes, se a renda é 2 milhões e pouco. Abrir e fechar o Maracanã com um jogo desse tamanho, o cara gasta quase R$1 milhão. Né? A gestão daquele espaço, segurança, entrada e tal, é muito caro para o Flamengo. Então, um pouco essa preocupação. E aí, o que para resumir, o que deu essa conversa? Vamos sair, vamos olhar Deodoro e a gente se fala, vamos continuar pensando outras áreas. Naquele momento a gente já começou a ventilar ali, alguma área no centro e tal, não sei o quê. Aí saímos de lá, depois 2 dias depois, Landim me ligou, falou assim, pô, Pedro, cara, Deodoro, acho que tô tendo resistência interna, acho que é difícil. Ele chegou até, acho que a gente teve em Brasília na semana seguinte, ele foi lá no Bolsonaro, eu falei, vai lá no Bolsonaro, pede a ele, não sei o que, ele foi lá no Bolsonaro, foi lá pedir ao Bolsonaro saber como é que ele viria a coisa de Deodoro. Mas aí o que aconteceu? Acho que um pouco essa resistência interna, acho que eles se debruçaram em mais estudos, aí me liga depois e fala, Pedro, cara, Deodoro, difícil, cara, o que você acha de uma área no centro? Eu falei, tem que pensar ali, tem um gasômetro e tal. Ele, um gasômetro é ótimo. A gente tinha até falado aqui. E aí começou gasômetro. Vamos trabalhar esse local? Vamos. E aí eu voltei, Eduardo, a gente tá pensando no gasômetro. Eduardo, no primeiro momento, caramba, mas ali é o Porto Maravilha, não sei o que e tal. E tá dentro, aquela área ali, o potencial construtivo é muito alto, é muito caro pro Flamengo. Eu falei, calma. Vamos já pensar aqui direito. Dando paz maluco assim. Não, não vai dar. Calma, vamos estudar isso aqui. E a imprensa já soltando. Vamos estudar aqui diferente. Então, aí a gente com calma foi pensando a solução e tal. Aí o que ajudou também foi que logo depois que a gente falou do gasômetro e tal, saiu uma entrevista a mim e tal. Aí veio, o Eduardo também falou, depois tudo. aí veio o Bolsonaro numa coletiva, falou, eu não preciso de prefeito nenhum para intermediar isso. O negócio da caixa é meu. Ele saiu cuspindo moribundo lá, não sei o que e tal. Acho que o Eduardo também se sentiu provocado. Aí ele falou assim, não, preciso da prefeitura sim. E a gente vai ajudar no gasômetro. E aí eu falando, eu falei, Eduardo, tu já é vascaíno, cara. Calma, não vai ficar aí, né? Daqui a pouco ele aparece com um manto sagrado aqui. Aí eu falei, calma, aí o Eduardo, não, vamos estudar, não, peraí, dá pra gente transferir potencial construtivo, dá pra fazer isso, não sei o que, ó, cara, eu acho que dá pra fazer o negócio do Mengão. Aí depois ele começou a postar até, não, é possível o estádio do Mengão. Eu falei, cara, esse cara vai virar a casaca. Tá se convertendo, né? Tá se convertendo. Não, inclusive o Paes, ele é portelense, né? Ou seja, o maior campeão do Carnaval Carioca. Desculpa aí quem torce pra Vila Isabel, mas eu respeito a Vila Isabel. Tá bom. E só falta ele, né, botar um manto sagrado pra ser o maior. Quem é o maior campeão do Rio? Flamengo. O Flamengo ganhou todos os seus títulos nacionais no campo, né? Porque teve equipes aí que receberam no papel. Então... Agora, o que é a cereja? O que é o mais importante disso, Túlio? Seguinte, a prefeitura, sem dúvida nenhuma, ela é decisiva nessa história, porque ali é o terreno mais caro do Porto Maravilha. 25% das CEPACs são aqueles certificados de potencial construtivo. Todos o perímetro do Porto, se você aumentar um andar, né, você tem que comprar um título de CEPAC para você poder construir. Né? Esse foi o modelo lá da operação do Porto Maravilha. E aí algumas manchas da área do Porto Maravilha, você deixa construir 10 andares, 15 andares ou nada, e outros você deixa até 50 andares. Ali a região do gasômetro você pode construir até 50 andares. 25% de todo o potencial construtivo está ali naquele perímetro ali do gasômetro. Por isso que é muito caro. Né? Então, se deixar a Caixa negociar com o Flamengo, nunca esse negócio fecha, porque é caríssimo. Aí a prefeitura entra. Como é que a prefeitura entra? Por isso que o Bolsonaro está errado. Porque a prefeitura entra como? Reduzindo o preço daquele terreno. Como é que a prefeitura reduz? Pega esses 50 andares que foi permitido ali, aprova uma lei jogando esse potencial construtivo para outra área, de outro lugar de interesse da Caixa. Entendeu? E aí é só fazer uma conta, né? Uma conta financeira, né? E aí você transferiu, você derruba o preço e torna o negócio viável. Essa é uma solução. A outra solução, você tem o perímetro ali do porto. Estica o perímetro até São Cristóvão. Você também tem um modelo ali de derrubar o preço, jogar as CEPACs, ampliar as CEPACs
da Caixa, você também derruba o preço daquele terreno. Mas para fazer isso, você precisa de uma justificativa pública para fazer isso, não é só para fazer o estádio. Aí que está a sacada que eu acho que a gente pode fazer mais do que o sonho de um estádio. E o que eu defendo? Qual é o meu projeto? Qual é o projeto que eu defendo? A gente não tem que ter só um estádio, a gente tem que ter mais que um estádio. A gente tem que ter a cidade do Flamengo. O que é a cidade do Flamengo? Pô, Pedro, tu tá louco? Não. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Metade dos cariocas são flamenguistas, né? Metade dos cariocas e fluminenses são flamenguistas. Nós estamos falando de 3,5 milhões de cariocas, nós estamos falando de 8 milhões de fluminenses, né? Nós estamos falando de 42 milhões de brasileiros, isso só os flamenguistas, fora a derivada disso. Então, seja, qual a empresa no Rio de Janeiro que fatura mais do que R$1 bilhão? Poucas. Né? De cada 10 ingressos vendidos na cidade, isso foi um estudo da Booz Allen, que é uma consultoria americana, 7 são do Flamengo. Olha o potencial que o Flamengo é, muito mais do que aqui, a gente como rubro-negro, o olhar econômico dessa história, o olhar estratégico para uma cidade. Se pegar toda aquela área ali, você transformar aquilo num grande complexo, onde o Flamengo é a âncora, mas não é só a âncora do estádio para ter construção imobiliária, não. Você tem um complexo dedicado ao futebol e com o Flamengo sendo a principal âncora. Aí os vascaínos ficam, não sei o que, não, deixa uma área ali para os outros clubes e tal, mas o Flamengo se é a âncora disso. Você pensa uma criança de Roraima, que é flamenguista, cara querendo viajar para o Rio, cara, flamenguista, onde é que ele vai querer ficar no hotel? Um hotel perto do estádio do Flamengo, ali no estádio do Flamengo. Você tem um centro de convivência, uma área pública, você tem treinamento, todo dia você tem espaços de treinamento, você tem ali hotel, você tem centro comercial, você tem shopping, você tem um parque ali, tudo voltado com essa experiência do Flamengo, essa experiência do futebol, esse Flamengo no país do futebol, na cidade do maior clube do Brasil. Assim, você não tem um clube, eu acho que no mundo, que tem tanto torcedor numa cidade, uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Então, assim, é muito mais do que a nossa paixão pelo Flamengo. Quando eu falo essa coisa de cidade do Flamengo, ela é possível, é viável, ela justifica a entrada da prefeitura para mexer nesses parâmetros urbanísticos e ela justifica o investimento do clube, porque o potencial turístico disso é gigante. É gigante. A chance que a gente tem de revitalizar uma área que está esquecida. Vai agora. Vamos sair daqui, ó. 17h35. Vai lá no gasômetro. O comércio fecha às 5 horas. Sim. Aquilo ali parece um Walking Dead. É um horror, cara. Ali, insegurança, pobreza, não tem alternativa. Imagina você dar vida àquilo para um projeto desse. Então, para a gente entender assim, lógico, o estádio, né, como principal, né, chamariz dali da área. Como ponto de partida. O ponto de partida, aí a gente teria, sei lá, um museu, áreas de convivência, tipo fanfest, aquela coisa. A experiência não é só ir no estádio. A experiência é viver, por exemplo, o dia de jogo de futebol. Você tá ali assistindo um telão, num parque, as famílias ali. Imagina, cara, que ganho para a cidade. E a pergunta inevitável, e o Maracanã com isso? O Maracanã... Acabou o Wembley? Não. Você tem os estádios dos clubes e não acabou o Wembley. O Maracanã cabe 68, 70 mil pessoas. O Flamengo, a briga do Flamengo com o Vasco é para ter menos jogos porque não suporta. O que não falta é calendário de jogo espetacular para o Maracanã. É só o Maracanã, é só a gente fechar o contrato com a CBF, o Flamengo garantia X jogos para o Maracanã, viabilizou o Maracanã por ano. Né? O Maracanã também tem que funcionar para outros espetáculos. Aí o Coldplay, Maracanã, Maracanã, entendeu? Não vai acabar o Maracanã. Você pode fazer os grandes jogos. Imagina se numa negociação final de campeonato brasileiro, Flamengo e Vasco, eles não vão aceitar jogar no estádio do Flamengo, eles vão querer jogar no Maracanã. Não tem, isso é conversa fiada. Não existe essa história de vai acabar com o Maracanã, vai oprimir São Januário. Isso é pensar pequeno. Isso é desprezar o potencial que tem
o Flamengo, não pela sua paixão, mas pela sua a alavancagem econômica que pode dar, essa potência que a gente tem aqui. Assim, é ignorância a gente não usar o Flamengo como ativo da cidade. Então, essa é a minha militância, e um pouco mostrando dados, informações, que isso não é uma loucura de um rubro-negro fanático, né? É uma coisa absolutamente real, possível, estratégica, com olhar de médio e longo prazo para o Rio de Janeiro.